Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, Deus abençoe a vida dos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou teu irmão em Cristo, pastor Anderson, da igreja aplicando a sã doutrina. Amém. Desde já eu quero deixar uma palavra de Deus para nossas vidas, que se encontra no Evangelho de Marcos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no capítulo 4, versículo 3, que diz: ouve, eis que saiu o semeador a semear. Aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, vamos fazer uma breve reflexão do Evangelho de Marcos, capítulo 4 aqui, irmãos, aonde a parábola do semeador, uma história ensinada pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, vai mostrar para a gente diferentes formas em que o Evangelho é recebido na vida das pessoas. A gente pode encontrar essas parábolas registradas também no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, onde o próprio Senhor Jesus Cristo ele deu uma clara explicação, sobre as parábolas e o seu significado. Sabemos que o Senhor Jesus, por muitas das vezes, ele falou por parábolas, assim como essa história simples do dia a dia, para explicar para mim, para você, sobre o reino de Deus, sobre essa parábola mesmo do semeador. O Senhor Jesus está ensinando sobre o reino de Deus, aonde ele ensina contando uma história, sobre essa parábola, sobre a pessoa que vai semear e aonde está caindo as sementes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vou trazer uma breve explicação para os irmãos aqui. O Senhor Jesus ele vai contar essa ilustração de sementes sendo lançadas em diferentes tipos de solos. Esse é o primeiro tópico aqui para a gente frisar, que a semente ela não cai no mesmo solo, mas em diferentes tipos de solos. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, para explicar os diferentes tipos de resposta que as pessoas dão quando ouvem a palavra de Deus, principalmente chamamos a atenção para que tipo de resposta nós mesmos, evangélico, eu, você, estamos dando ao Evangelho. Uma multidão ouviu ao Senhor enquanto ele ensinava à beira do mar. Depois, quando estavam reunidos seus discípulos mais próximos, o Senhor Jesus explicou o significado da parábola, irmãos, do semeador. O Senhor Jesus disse: se vocês não entendem o significado desta parábola, como vão entender as demais coisas? Assim é muito evangélico que não entende ainda a palavra de Deus. A Bíblia diz que o lavrador lança semente, ou seja, está anunciando a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem também a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, eles não vão durar muito. Assim também são aqueles que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem logo cedo demais e acabam desanimando. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza, pelos desejos carnais ou de outras coisas, e acabam não produzindo frutos. E as que caírem em solo fértil representam aqueles que ouvem, aceitam a mensagem, produzem uma colheita de 30, outro de 60, outro de 100, mas estão produzindo. Ou seja, o significado, irmãos, dos símbolos da parábola do semeador. Nessa história a gente vê exemplos práticos da vida comum, como carrega um significado bem claro no reino de Deus, ou seja, a semente, por exemplo. A semente é a palavra de Deus,
A semente é o evangelho na pessoa do próprio Senhor Jesus, que é o verbo vivo, aonde João ele falou no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O semeador é aquele que anuncia a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 4 tipos de solos nós podemos ver aqui. O que isso quer dizer, pastor Anderson? São diferentes tipos de pessoas e as suas reações quando a semente ela cai. Cada tipo do solo determina o que acontece com a semente em si próprio. Beira do caminho foi um tipo de solo que nós vimos. São aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não creem, aleluia, tem um coração duro. São pessoas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que não recebe a palavra de Deus de bom agrado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aí são os que estão à beira do caminho, né? A Bíblia também falou sobre as aves que vão vir comer a semente, símbolo de Satanás, que vem tirar a palavra para que não se salvem, para que as pessoas não escutem, não sejam salvas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas também a gente pode observar aqui solo rochoso, que são pessoas superficiais, ouvintes, emotivos, mas com entraves internos que impedem o evangelho de criar raízes profundas. São essas pessoas superficiais, irmãos, pessoas que são ouvintes emotivos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós não podemos ser somente ouvinte, mas que nós temos que ser praticante da palavra do Senhor Jesus. E também vimos aqui calor do sol, ou seja, problemas, provações, intolerância, rejeição por causa da fé em Cristo, que fazem alguns, muitas das vezes, se desviar do Evangelho. Quantos estão se desviando por causa dos problemas? Quantos estão se desviando por causa das provações? Quantos estão se desviando, meus irmãos? Mas a palavra de Deus diz, meu irmão, que nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Se você já conhece esse amor que é em Cristo Jesus, você tem que entender que as provações, nada vai poder lhe afastar. Mas também a gente pode contemplar aqui o solo com espinhos. São aquelas pessoas que ouviram, mas com o passar dos dias são sufocadas por preocupações deste mundo, prazeres carnais, prazeres da vida. Estes têm inclinações gananciosas, são pessoas egoístas, que não vão dar fruto, aleluia, pois vivem para satisfazer somente seus próprios interesses. Quantos evangélicos são assim? Quantos evangélicos, meus irmãos, que só vivem para satisfazer os seus interesses, pessoas que não dão fruto algum. A Bíblia vai nos ensinar que a árvore, ela é conhecida pelo fruto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os espinhos são as riquezas terrenas. Os espinhos são os negócios que despertam no crente ambicioso a ambição, a ganância, a paixão. Louvado seja o nome do Senhor. Enfim, o amor por tudo aquilo que não é de Deus. E quantos estão presos somente em negócios, em riquezas, esquecendo que Paulo ele ensinou em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é raiz da espécie de mares. Por essa cobiça muitos têm se desviado da fé. O próprio Senhor Jesus em Mateus 6, capítulo 33, ele nos ensinou, meus irmãos, buscai primeiro o reino de Deus, buscai a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas sobre vossas vidas. Nós também vimos aqui o solo fértil, que são aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus, receberam-a com fé, com o coração honesto, reto e dão fruto, mesmo que para isso tenham que enfrentar dificuldades na vida. Essas sim são as pessoas que agradam a Deus, são aquelas pessoas que têm um solo fértil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A colheita, um 30, um 60, outro 100. São muitos frutos produzidos através da boa semente recebida pela fé nos corações. João Batista ele vem pregando no Evangelho de Mateus, capítulo 3, dizendo que o machado já está posto à raiz da árvore, meus irmãos, que toda árvore que não dá fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós, como árvores no figurado, será que verdadeiramente estamos produzindo frutos? Mas não é
é qualquer tipo de fruto, não. A Bíblia ensina aí de produzir frutos dignos, digno de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Nós podemos observar que nessa parábola, no Evangelho aqui de Marcos, aonde nós fizemos a leitura, a gente viu 4 tipos de solos. A parábola do semeador está nos ensinando que as sementes foram lançadas em diferentes tipos de solos. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada a diferentes tipos de pessoas em todo o mundo. Todos que já ouviram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo têm que assumir uma postura em relação à boa semente, meus irmãos. Por isso convém refletir sobre quem nós mesmos estamos sendo diante do Senhor. Solo à beira do caminho, aleluia. As pessoas que ouvem o Evangelho, mas estão rejeitando. Tem crente que até ouve, tem crente que até ouve também um Evangelho, mas está rejeitando o Evangelho para viver segundo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo o seu bel prazer. Se opõe, ou simplesmente não compreende que a central da fé de um evangélico, de um verdadeiro cristão, está firmada em um Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Neste caso, meu irmão, a semente nem, aleluia, sequer chega a germinar na terra, pois não encontra lugar no coração do ouvinte. Quantos crentes, hein? Aleluia, que não tem dado ouvido à palavra de Deus, tem endurecido o vosso coração. A gente vê aqui o solo duro firmado em si mesmo, que impede que a semente germine. Aí o Senhor Deus está dizendo: povo de dura servir, oh glória, oh aleluia, um povo de dura servir. Esta terra pavimentada com um caminho consistente tem recebido, meus irmãos, muitas pessoas, mas muitas pessoas não têm recebido a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas não se abrem para receber a boa semente, para brotar, aleluia, sobre a sua vida. Muitos estão recebendo a vida alheia, as coisas que não convêm, as coisas do mundo, esquecendo que o próprio Senhor falou: adúlteros e adúlteras, não saber vós que a amizade do mundo é inimizade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A semente é pisada, comida pelas aves, semelhante à dureza do coração dos ouvintes, impossibilita que a palavra de Deus entre e transforme a sua vida, o seu caráter, a sua personalidade. Por isso que tem um bocado de evangélico, mau caráter nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. A gente vê o solo, irmãos, pedregoso. Aquela pessoa que ouve com simpatia a palavra de Deus, até aparentemente aparentam receber bem a mensagem da fé do Senhor Jesus Cristo, mas quando enfrentam qualquer tipo de dificuldades, logo abandonam a sua fé, porque são superficiais. A fé, meus irmãos, é o firme fundamento daquilo que esperamos, a prova daquilo que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Demonstram satisfação em ouvir o Evangelho, demonstram satisfação em ouvir as coisas boas que provém de Deus, mas quando vem problema, logo querem desistir. Quando chega a adversidade, logo desistem. O sol quente são as lutas por causa da fé, acaba secando os brotos. Sabe por quê? Porque não tem raízes firmes. Foi o que o Senhor Jesus nos ensinou no Evangelho de Mateus 7. Aquele que constrói a sua casa sobre areia, virá o vento, correrá o rio, vai chover sobre a casa, mas a casa não permanece de pé, vai cair. São aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não a praticam. Essa ilustração nos ensina, meus irmãos, que a emoção não é suficiente para fazer germinar a palavra de Deus em nós. Muitos estão vivendo por emoção, emocionalismo. Muitos estão vivenciando assim, somente de aparência, de emoção. Eu quero te dizer que você é preciso, verdadeiramente você tem fé.
fé de verdade no Senhor Jesus Cristo. É necessário você dar lugar para o Senhor Jesus na sua vida, com uma vida totalmente entregue ao Senhor. Paulo disse: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você tem que abrir espaço para que ele cresça, transforme a sua vida, o seu coração, o seu caráter. As rochas aqui, ela podem significar os impedimentos que nós próprios colocamos para não receber totalmente ao Senhor Jesus. Eu vou lhe dar uma referência bíblica. Quando o Senhor Jesus chegou diante ali do sepulcro, onde Lázaro estava sepultado, aonde Marta e Maria estavam chorando, o Senhor Jesus disse: tirai a pedra, porque a pedra quem colocou não foi ele. A pedra, as rochas, muitas das vezes quem coloca é você mesmo. Os impedimentos para que você busque ao Senhor Jesus, para que você receba Ele verdadeiramente sobre a tua vida, são pequenas pedras que te tornam mais fracos. São pequenas pedras, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tornam os seus tesouros pessoais. São pequenas pedras que transformam você em um idólatra dos seus ídolos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. São pequenas pedras que podem te levar aos falsos ensinos. Louvado seja o nome do Senhor, filosofias banais e muitas outras coisas que ocupam a sua vida. São pequenas pedras que você coloca no dia a dia em dizer que não tem tempo para as coisas de Deus, que não tem tempo de buscar a Deus. Aleluia. Correndo, louvado seja o nome do Senhor, dando mais lugar às suas prioridades do que as coisas do Senhor Jesus. O solo com espinheiro, irmãos, é a terra onde está dividida entre a boa semente e os espinhos de ervas daninhas. Não há um comprometimento total com a palavra recebida. E muitos estão assim, não tem comprometimento com a palavra de Deus, não tem comprometimento com Deus e se acham cidadãos do céu. A pessoa que escuta a mensagem de Deus, mas não dá ouvido, só dá ouvido aos seus próprios interesses, às suas paixões momentâneas, sim, porque a própria palavra de Deus diz que as coisas da terra são paixões momentâneas, são desejos carnais. O próprio Senhor diz que o céu e a terra passarão, mas a sua palavra não há de passar. Muitos não permitem que a palavra de Deus cresça em si. A semente tenta desenvolver-se, mas ela é sufocada pelos espinhos. Os espinhos das preocupações mundanas. Você muitas das vezes não tem dado espaço para a palavra de Deus crescer em ti. Semelhante ao anterior, irmãos. Esse tipo de solo também não é favorável para o crescimento da semente. Se na terra rochosa as pedras demais que impede a raiz de se aprofundar, neste caso há problemas demais internos que impede a palavra de Deus de frutificar em ti. Os espinhos muitas das vezes são as muitas preocupações, ambições que têm impedido o evangelho de produzir bons frutos sobre a sua vida. A palavra nunca atinge o seu potencial. A palavra não surge efeito em ti, não te transforma o teu caráter, não transforma a tua vida, porque você está abafando a palavra de Deus. Você está abafando, aleluia, por outras coisas do mundo, por outras vozes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui o Senhor nos ensinou sobre o solo fértil, irmão. Finalmente, um tipo de solo em que a boa semente é bem recebida, é o solo fértil. São os corações onde a palavra de Deus é acolhida com amor, com fé, com esperança. Essas pessoas, o evangelho ele é bem incorporado, pode crescer e produzir muitos frutos na vida dessas pessoas. Esses que ouvem a palavra e a compreendem pela sua fé, são as pessoas que produzem frutos em grandes quantidades, pois multiplicam a semente, aleluia, recebida, comunicando a outros a mensagem de Cristo. É esse sim, irmãos, que nós temos que ser, solo fértil, louvado seja o nome do Senhor, para a palavra preencher a nossa vida, que ela se alastre aos outros à sua volta, espalhando a boa semente, sabendo que todo o mérito dessa abundância não é da terra, nem do semeador, mas de Deus, porque Paulo prega, Apolo rega, mas é Deus que dá o crescimento a todos nós.
A fonte de vida é o Senhor Jesus, que é a palavra eterna, que dá o crescimento e faz frutificar dentro de mim e de ti, que ouve com bom agrado todos os que recebem verdadeiramente do solo fértil. Irmãos, para finalizar essa linda reflexão, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o tipo de solo que você tem sido hoje, irmãos? Se você já ouviu e compreendeu a mensagem de salvação em Jesus Cristo, eu quero te convidar verdadeiramente a assumir um compromisso real com o Senhor. Sua vida será inteiramente de Deus e assim você poderá obter frutos dignos de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem de Deus que por amor enviou o seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, ao mundo para dar vida por mim e por você, irmãos. Então eu e você temos o dever, a obrigação de produzir frutos em nós mesmos, através da palavra e da glória do Senhor. Primeiro produza fruto em ti. Primeiro tem que haver uma transformação na tua vida, para que você sirva de exemplo para aqueles que te observam e aqueles que te ouvem. Amém, irmãos? Eu espero que essa reflexão tenha sido, de bom agrado para a tua vida, para a tua edificação. Eu sou o teu irmão em Cristo, o pastor Anderson, da Igreja Aplicando a Sã Doutrina. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal lá no YouTube, Igreja Aplicando a Sã Doutrina. Toca o sino, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Seja um evangelista, seja um missionário. Muitas das vezes você perde o seu tempo compartilhando, irmãos, coisas que não vão edificar a vida de ninguém, compartilhando homicídios, compartilhando vídeos de TikToks, pessoas brincando com as línguas dos anjos, pessoas brincando com o evangelho, fazendo, escarnecendo da palavra de Deus, ou muitas das vezes você é um daqueles que gosta de compartilhar os escândalos, aquele irmão que caiu por não vigiar, aquele irmão que pecou. Irmãos, isso não é evangelho. O evangelho é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, dentro e fora de templo. Se o teu irmão pecou, se o teu irmão caiu, ore por ele, porque esse é o dever de todos os evangélicos. Orais uns pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Amém? Fica essa reflexão para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa refletir, crescer na graça e no conhecimento. E que tipo de solo você é hoje. Paz do Senhor Jesus.